Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de julho de 2020. Jovens americanos se divertem e aceleram propagação de Covid-19. A Covid-19 é cada vez mais uma doença dos jovens. Nos Estados Unidos, a mensagem de ficar em casa por causa dos idosos se desgasta à medida que a pandemia avança. A menor faixa etária dos infectados se torna um dos problemas mais prementes para autoridades locais, que na quarta-feira continuaram impondo o toque de recolher e o fechamento de locais onde jovens se reúnem. Especialistas em saúde do ZEUA dizem que os jovens têm mais propensão de serem ativos e assintomáticos, facilitando o avanço do coronavírus, que matou quase 130 mil pessoas no país. No Arizona, metade de todos os casos positivos são de pessoas de 20 a 44 anos, de acordo com dados do estado. A idade média na Flórida é de 37 anos, abaixo dos 65 anos em março. No condado de Hays, no Texas, jovens na faixa dos 20 anos representam 50% das vítimas. No início da pandemia, os jovens foram instruídos a ficar em casa como um ato de altruísmo. Faça isso por seu pai, por sua avó, por seu vizinho. Então, os estados começaram a reabrir e, quase instantaneamente, fotos começaram a circular em clubes e restaurantes lotados. Houve protestos em massa nas ruas pela violência policial e injustiça racial. A contagem de casos subiu para níveis recordes. Iniciamos a reabertura muito cedo, disse Ian Grimes, de 27 anos, de Austin, sede da principal universidade do Texas, dezenas de empresas de tecnologia e uma cultura de festa. Especialmente nós, de Austin, somos impacientes quando se trata de nos divertirmos. Grimes, que trabalha no setor imobiliário, senta-se do lado de fora quando toma uma cerveja e usa máscara. Mas sua consciência contrasta com outros jovens indisciplinados que fogem do confinamento. Há um desgaste total, disse Sandy Cox, prefeita de Lakeway, nos arredores de Austin. Na semana passada, Cox postou uma live no Facebook alertando moradores de que estudantes do ensino médio haviam realizado uma festa muito grande nos arredores da cidade. Desde então, vários dos que participaram testaram positivos para a Covid-19, de acordo com o Departamento de Saúde Pública de Austin. Você é jovem, invencível, não acha que isso vai acontecer com você e, se acontecer, acha que vai ficar bem, disse Cox em entrevista. A mensagem é cuidar do próximo, mas é difícil chegar às pessoas. Na década de 70, Francisco Cândido Xavier, em entrevista concedida a Salvador Gentili e Elias Barbosa, na Comunhão Espírita Cristã, Uberaba, MG, a 22 de agosto de 1970. Publicada no Anuário Espírita, 1972, afirmou: os amigos espirituais asseveram que todos estamos os espíritos atualmente encarnados na Terra, seja em posição de mocidade ou madureza física, sofrendo indisfarçável inquietação na procura de novas formas de pensamento e progresso, e que isso é um estado natural de ideias e de coisas, na renovação da humanidade. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Florações Evangélicas, esclarece, como jovem arrola as queixas e azedumes, apontando o fracasso das gerações transatas, derrapando nos desfiladeiros da insensatez, em busca de novos desencantos. Anota os erros que se sucedem na chamada sociedade de consumo, com prevenções injustificáveis e complexas, sem que apresentes qualquer programa correto de elevação eficiente. Repassas mentalmente as conquistas tecnológicas destes dias, acusas os familiares e genitores que debandam da intimidade doméstica para as lutas externas, entregando os filhos a servos e a escolas maternais, a creches e jardins de infância, do que resultam desamor e desajustes irreversíveis.
A volta às origens, que preconizas, inspirada na rebeldia contra a organização social, impõe-te reações que fazem esquecer os patrimônios da inteligência para assolarem os instintos que se desgovernam, conspirando lamentavelmente contra a vida, requisitas justificações para a fuga da realidade, evadindo-te na direção dos alucinógenos e do sexo em desalinho, flutuando, desde então, em sonhos fantásticos que se transformam em altas cargas esquizofrênicas nos tecidos sutis do espírito encarnado. São de todos os tempos, porém, as lutas juvenis laborando por afirmação, renovando estruturas sociais e econômicas, ativando interesses artísticos e culturais, abrindo horizontes dantes jamais sonhados nas paisagens da ciência. Doutrinas cínicas medraram sempre desde Diógenes, que estruturava o seu pensamento ético na concepção do desrespeito à ordem, fundamentando as suas lições no culto à liberdade excessiva em detrimento da liberdade mesma que devia existir entre as demais pessoas à sua volta. Floresceram, também, os motivadores da ação edificante que enobreceram a espécie humana, fazendo-a sobreviver às calamidades, impulsionando o ser na direção da saúde e da relativa felicidade que já alguns podem fruir mesmo na terra. Jovem, não é apenas aquele que dispõe de aparelhagem fisiológica nova. A juventude é estado interior que resulta do otimismo e da elevação a que se vincula o homem, inspirado pela indestrutibilidade do espírito, única segurança para quem empreende a tarefa da própria paz. Jovens há que envelheceram nos compromissos negativos e não podem recomeçar, amargurados e amargurantes como se encontram. Enquanto outros, idosos, estão rejuvenescidos pelo ideal que esposam sem envelhecerem na caducidade dos propósitos em que insistem. Corpo jovem não indica posição ideal da vida, antes é compromisso para com a própria evolução. Espíritos amadurecidos no bem, em se emboscando nos corpos, refletem na indumentária de que se utilizam para avançar as condições de equilíbrio e sensatez, com que impulsionam a máquina do progresso. O mesmo ocorre com os espíritos em experiências iniciais da programática evolutiva, que apenas exteriorizam as paixões do instinto e as expressões da forma sem maiores voos para as elevadas aspirações. Não cogites, pois, de considerar pelo corpo o valor do homem. Enquanto se pode marchar sem remorsos nem constrições, mantém-se a juventude, possui-se a condição de mocidade para sustentar a jornada. Constrói, desse modo, o amanhã, desde hoje, enquanto jovens são as tuas carnes e poderosas as tuas forças, dinamizando as possibilidades fomentadoras da harmonia, a fim de que o teu amanhã te chegue com bênçãos de paz, mediante o legado de gerações felizes, para os quais colaboraste, pelo sentido da ordem e do dever retamente cumprido à semelhança de Jesus, que, aos 12 anos, já superava os doutores da lei. E, ao partir da Terra, muito jovem, renovou pelo exemplo todas as paisagens do planeta e plantou as bases do novo mundo, para cuja construção foste chamado e na qual te encontras. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro. 2 Epístola de Paulo a Timóteo capítulo 2, versículo 22. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de julho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.